não é? Paz em tempos de provações, numa perspectiva Bahá'í, não é? É interessante também pensar nisso, porque o ser humano sempre viveu em provação, provação faz parte da vida, não é? Mas nós estamos vivendo uma coisa muito mais intensa, não é? E eu acho que o FaZe não, por isso a gente convidou o FaZe. Por que o FaZe? Porque o FaZe, ele é doutor em saúde pública, saúde coletiva, não é? Editei uma coisa aqui. Isso mesmo. O FaZe é médico, terapeuta, professor universitário, doutor em saúde pública, autor e coautor de vários livros, não é? E o principal é que ele mora em Salvador. Brincadeira. E que ele é membro da comunidade Bahá'í, não é? Um estudioso. Eu tenho a honra e a alegria de ter conhecido o FaZe ainda quando ele era menino, então já tem uns 45 anos que eu conheço, não é? E é isso, vocês vão aproveitar bastante. A dinâmica que a gente quer empreender é que, se vocês tiverem perguntas, vocês a façam pelo chat, por enquanto, não é? E na hora que vocês quiserem fazer perguntas diretamente, também podem usar o mecanismo aí de pedir, ou pelo chat poder pedir. Eu vou organizar aqui de forma a poder passar para a FaZe as perguntas, mas quem quiser também diretamente fazer essa pergunta para o FaZe poderá fazê-lo, não é? O FaZe, o Dr. FaZe dividiu em 3 pontos básicos a sua fala, não é? Que é os objetivos, né? Refletir sobre o propósito da existência da vida física, não é? Da existência e da vida física, desculpe, compreender o que são as provações, quais as suas causas e propósito, e, finalmente, identificar que conceitos, atitudes e práticas podem nos trazer paz em tempos de provações, que é o que a gente quer tentar refletir, não é? Como que, em meio às provações, a gente pode viver em paz conosco e com a nossa comunidade. Então, FaZe, querido, por favor, a palavra é toda sua, e, amigos, aproveitem bastante. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar com vocês aqui. Fosse qualquer outro grupo que tivesse me convidado para hoje à noite, eu teria dito não, porque 2 horas atrás a gente estava fazendo uma outra reunião no Zoom de estudo com principalmente aqui amigos de Salvador. Mas é difícil dizer não para pessoas que a gente conhece e ama há mais de 40 anos e conviveu numa fase muito especial da vida, né? Adolescência e juventude. Então, foi com muita alegria e honra que aceitei esse convite. E é interessante que o tema traga a questão da paz, porque, de certa forma, nós fomos condicionados pela nossa cultura a imaginarmos que o objetivo da vida é ser feliz. E isso é uma grande mentira, né? O objetivo da vida não é ser feliz. Ser feliz é a consequência de uma vida que a gente leva. E enquanto meta, a meta da felicidade é uma meta difícil de ser realizada, porque a minha felicidade depende de muitas coisas e muitas delas estão totalmente fora do meu controle, do meu domínio. Então, para eu estar feliz, eu preciso estar com saúde, toda a minha família precisa estar com saúde, precisamos todos estar também bem em termos de trabalho, de sobrevivência no campo material, precisamos também estar todos bem em termos de convívio, relacionamento, enfim, tem muitas coisas para que eu possa dizer que sim, eu estou feliz. Mas se a gente colocar como meta estar em paz é algo que está completamente ao nosso alcance. Porque não importa quais sejam as circunstâncias, quais sejam os desafios que eu esteja enfrentando, eu posso estar em paz com isso.
E a gente vai falar sobre isso. Como é que a gente alcança essa paz, né? Independente do que está acontecendo fora da gente. Então, eu vou fazer a minha fala principalmente baseado em textos das Sagradas Escrituras da Fé Bahá'í, como Paulo já falou. Esses textos foram revelados por Baha'u'lláh, o fundador da Fé Bahá'í, ou por Abdu'l-Bahá, o intérprete das Escrituras Baha'ís, o filho de Baha'u'lláh. A tela está compartilhada, vocês estão vendo? Sim. Ok. Assim. Sim. Face, pede as pessoas para desligarem o microfone, que reverbera quando... Sim. Esse é um cuidado que precisamos ter, manter os microfones desligados, exceto Gláucia, que eu pedi a ajuda dela para fazer a leitura dos textos, e assim vocês não cansarem com a minha voz. Deixa eu ver como é que eu faço para passar o slide. Por favor, Gláucia. Havendo criado o mundo e tudo o que aí vive e se move, ele, pela operação direta de sua vontade absoluta e soberana, se dignou conferir ao homem a distinção e a capacidade incomparáveis de o conhecer e amar. Capacidade esta que há de ser vista como o impulso gerador e o desígnio primário que baseiam toda a criação. Baha'u'lláh. Então, se nós que somos tão imperfeitos e tão limitados, tudo que a gente faz de alguma forma tem um propósito, tem um objetivo, seria muito irracional imaginar que todo esse universo, toda a criação, toda a existência tenha sido criada por Deus sem um propósito muito claro. E esse texto, Baha'u'lláh diz que esse propósito é o propósito da criação do ser humano, é o propósito de conhecer e amar a Deus. E, na verdade, essa é uma capacidade inerente ao ser humano e que essa capacidade é o impulso gerador de toda a criação. Então, em outros escritos, Baha'u'lláh explica que cada coisa criada recebeu a capacidade de refletir um dos atributos de Deus, os atributos, as perfeições, as qualidades de Deus. Mas que o ser humano exclusivamente recebeu essa capacidade, né, na forma de potencialidade, de refletir todos os atributos de Deus. Então, essa é uma posição muito elevada que o ser humano ocupa, né? E então, se nós pensarmos que todo o propósito da nossa existência é cada vez nos aproximarmos mais de Deus, porque conhecer a Deus nos leva a amar a Deus. E quanto mais a gente ama alguém, mais a gente busca se aproximar, né? Estar junto. Então, o propósito da nossa vida aqui na Terra é desenvolvermos, né? Refletirmos esses atributos de Deus de forma que nos aproximemos mais e mais de Deus, porque refletir esses atributos significa que nós estamos alcançando o propósito da nossa vida. Vamos ver então agora esse outro texto que já é de Abdu'l-Bahá. Por isto, neste mundo, o homem deve se preparar para a vida do além. Aquilo que ele necessita no mundo do reino deve ser obtido aqui. Assim como ele se preparou no mundo do ventre, adquirindo as forças necessárias para esta esfera da existência, as forças indispensáveis à existência divina devem ser potencialmente obtidas neste mundo. Que coisas ele precisa no reino
que transcende a vida e as limitações desta esfera mortal? O mundo do além é um mundo de santidade e de esplendor. Por isso, é necessário que neste mundo ele adquira esses atributos divinos. Naquele mundo, há necessidade de espiritualidade, fé, certeza, conhecimento e amor a Deus. Estas coisas ele deve adquirir neste mundo, para que após sua ascensão do reino terreno para o reino celestial, ele possa encontrar preparado tudo divino é claramente o mundo de luzes. Por isso, o homem precisa de iluminação aqui. Aquele é um mundo de amor. O amor a Deus é essencial. É um mundo de perfeições, virtudes ou perfeições devem ser adquiridas. Abdu'l-Bahá. Então, aqui tem um conceito muito importante e uma analogia extraordinária. A analogia é justamente de como que no mundo do útero materno, o bebê desenvolve uma série de órgãos e forças e capacidades que não tem nenhuma aparente utilidade dentro do útero materno. Por exemplo, braços, pernas, pulmões, olhos, nada disso tem utilidade enquanto ele está na vida intrauterina. Mas ele está desenvolvendo isso durante o período da gestação, porque ao nascer para essa etapa da sua existência, ou seja, para o mundo material, essas forças e capacidades, esses órgãos, serão muito importantes para o seu bem-estar. Sem pulmões, ele não vai viver. Sem braços e pernas, ele vai sofrer de uma série de limitações nesse mundo. Então, da mesma forma, quer dizer, a analogia é isso, Abdu'l-Bahá fala que, enquanto aqui nesse mundo terreno, nós precisamos desenvolver aquelas qualidades e capacidades que talvez aqui nos pareçam desnecessárias, ou até algumas pessoas, a gente, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre, quanto mais a gente confia, mais a gente sofre, mas acontece que essas qualidades são essenciais para a vida após a morte, para a vida no reino espiritual. Então, na fé Bahá'í, a gente acredita que com o fim da vida física, né, a alma se liberta do corpo e ela vai continuar progredindo eternamente através dos infinitos mundos espirituais de Deus. Então, essa evolução, esse progresso é infinito, mas essa etapa é fundamental, porque nessa etapa nós somos dotados de um corpo físico e do livre-arbítrio, através do qual a gente pode fazer escolhas que nos levem a desenvolver essas qualidades espirituais. Então, na verdade, essa etapa da nossa existência, que é a vida física, a vida terrena, ela precisa ser compreendida como uma grande escola. E a gente vai para a escola para aprender. E então aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, às vezes a gente fala assim, a minha vida espiritual, a minha vida material. Não existem duas vidas, a gente só tem uma. E ela é espiritual e material o tempo todo. Às vezes a gente pensa que provações são só as coisas que acontecem nesse mundo ou nessa vida espiritual. Não, todas as coisas que acontecem todos os dias, vamos supor, eu chamo o elevador e o elevador demora, eu vou dirigir, alguém me dá uma fechada, o computador trava na hora que eu mais preciso. Todos esses aborrecimentos e percalços da vida fazem parte da nossa evolução espiritual, não existe separação. Então, a gente precisa olhar para a vida como uma coisa só e entender que tudo o que nos acontece, seja no físico, no material, no emocional, no mental ou no espiritual, faz parte da nossa caminhada de desenvolvimento. Então,
Aqui no texto, Abdu'l-Bahá diz, naquele mundo, né, no mundo espiritual, há necessidade de espiritualidade, fé, certeza, conhecimento e amor a Deus. E ele deve adquirir essas coisas, nós devemos adquirir essas qualidades aqui nesse mundo. E diz, né, no terceiro parágrafo, aquele é um mundo de amor, o amor a Deus é essencial. Então, é essencial que durante essa breve passagem nossa aqui pela Terra, nós possamos desenvolver e conquistar o amor a Deus em nossos corações. Esse, então, foi uma pequena introdução sobre a questão do propósito da vida. Agora a gente vai falar um pouco sobre as provações, para a gente entender o que são realmente as provações e qual o propósito delas. Aqui é um trecho de uma palestra que Abdu'l-Bahá ministrou em Paris, né, só contextualizando que após passar praticamente, né, a vida inteira como prisioneiro e exilado por conta dos ensinamentos, né, que seu pai revelou, quando alcançou a liberdade, Abdu'l-Bahá fez uma série de viagens para a Europa, para a América do Norte e para a África, para levar a mensagem de Bahá'u'lláh. E então várias dessas palestras foram registradas. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre as provações. Por favor, Glaucia. As provações do homem são de duas espécies. 1. A consequência de seus próprios atos. Se um homem come demasiadamente, prejudica sua digestão. Se bebe veneno, fica doente e morre. Se uma pessoa jogar Acho se que a uma pessoa jogar, internet tá cortando muito a sua voz, Glaucia. Vou começar novamente. Tá. A consequência de seus próprios atos. Se um homem come demasiadamente, prejudica sua digestão. Se bebe veneno, fica doente e morre. Se uma pessoa jogar, perderá seu dinheiro. Se beber demais, perderá seu equilíbrio. Todos esses sofrimentos são causados pelo homem a si mesmo. É, portanto, perfeitamente claro que certas tribulações são resultantes dos nossos próprios atos. 2. Há outros sofrimentos, os quais recaem sobre os fiéis de Deus. Considerai os grandes padecimentos suportados por Cristo e seus apóstolos. Aqueles que mais sofrem alcançam a maior perfeição. As provações são favores de Deus, pelo que devemos dar graças a Ele. Padecimentos e infortúnios não nos chegam por acaso, são enviados pela providência divina para nosso próprio aperfeiçoamento. Bom, vocês calculam, aqui Abdu'l-Bahá fala que existem dois tipos de provações, né? Uma que é consequência dos nossos próprios atos, portanto, não é punição, também não é uma bênção, é simplesmente o resultado daquilo que a gente mesmo fez, e ele dá vários exemplos para a gente entender. E o segundo, que são realmente provações enviadas por Deus, que são testes, que são fatores para o nosso crescimento espiritual. Vocês acham que quantos por cento das situações que a gente passa são da categoria 1, quantos são da categoria 2? A gente não vai parar para fazer essa enquete, mas num outro texto Bahá'í diz que 90% das provações são do primeiro tipo, são consequências de nossos próprios atos, né? E 10% das situações que a gente passa é que são esses testes e provações enviados pela vontade divina e são, na verdade, favores, são bênçãos disfarçadas. Esse texto continua, por favor, Glaucia, você pode ler. Enquanto o homem é feliz,
pode esquecer-se de Deus. Mas quando vem a aflição e as mágoas o oprimem, então lembrar-se-á de seu Pai, que está no céu, e pode livrá-lo de suas humilhações. Os homens que não sofrem não alcançam a perfeição. A planta mais podada pelo jardineiro é a que, quando chega o verão, terá as mais belas flores e os frutos mais abundantes. O lavrador sulca a terra com seu arado, e da terra vem rica e abundante colheita. Quanto mais o homem é castigado, maior é a colheita de virtudes espirituais por ele produzida. Um soldado não é um bom general enquanto não tenha estado na frente do mais violento combate e recebido os mais profundos ferimentos. Abdu'l-Bahá. Então, aqui a gente vê uma verdade difícil da gente aceitar, que enquanto nós estamos felizes, frequentemente a gente se esquece de Deus. É um fato, né? Cada um pode examinar na sua própria vida ou de outras pessoas que conhece e vai perceber que frequentemente a gente faz isso, né? Por outro lado, quando vem a aflição, quando realmente a gente percebe que os desafios que a gente tem pela frente são muito maiores do que a nossa capacidade, então imediatamente a gente recorre a Deus. E aí Abdu'l-Bahá traz uma série de analogias que nos ajudam a entender esse princípio espiritual, né? O princípio de que quem não sofre não alcança a perfeição, de que quanto mais sofrimentos a gente passa, maior é a colheita das virtudes espirituais. Ele fala da planta, e se for podada, vai crescer mais, vai dar mais frutos. Ele fala da terra, que precisa ser rasgada pelo arado para que possa se tornar fértil e gerar uma colheita abundante. Ele fala do soldado, que jamais vai poder ser um general, né, ou um bom general, enquanto não tiver estado realmente no campo de batalha. Então, nós podemos falar também de uma pedra preciosa, de um diamante, né? Um diamante não é um diamante enquanto a pedra bruta que foi encontrada, né, não seja lapidada. E o processo de lapidar uma pedra, né, transformar uma pedra bruta numa pedra preciosa, é um processo violento, é um processo doloroso. A pedra é cortada, é rasgada, vários pedaços são jogados fora, né, são arrancados para que a joia preciosa que está ali incrustada possa ser revelada. Então, esse vamos dizer, como as provações nos ajudam a nos transformarmos naquilo que de mais precioso nós podemos nos tornar. Mas tem alguns princípios, né, em relação a essas provações. Esse é um deles que Baha'u'lláh explica. Jamais tratará ele a qualquer um com injustiça, nem atarefará nenhuma alma além de suas forças. Ele, em verdade, é o compassivo, o todo misericordioso. Deus jamais deu a alguma alma uma incumbência além do seu poder. Assim foi transmitido aos profetas e mensageiros da antiguidade e registrado em todas as escrituras. Baha'u'lláh. Então, Baha'u'lláh está nos falando de algo, né, de outro princípio que ele afirma que está registrado em todas as escrituras, que é Deus jamais trata a qualquer um com injustiça, nem dá uma tarefa além das forças de qualquer alma. Então, é verdade que quando a gente se defronta, né, com algumas situações da vida, a primeira reação, ou enfim, a segunda, é a gente pensar, eu não dou conta, isso está acima das minhas capacidades. E isso é muito, muito mais do que eu posso aguentar. E muitas vezes a gente pensa também,
eu não aguento mais, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Mas a gente pode ter certeza absoluta, confiança nessa promessa divina que Bahá'u'lláh faz e que, como ele diz, está em todas as escrituras, todos os mensageiros de Deus ensinaram isso, que ele não dá uma tarefa acima das nossas forças, acima da nossa capacidade. É o ditado popular, né, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, esse ditado é absolutamente verdadeiro. Mas tem outros aspectos. Então, esse texto agora traz outro aspecto bem interessante. Por favor, Gláucia. Quanto mais se está desprendido do mundo, dos desejos, dos assuntos e condições humanos, mais impérvio se fica aos testes de Deus. As provações são um meio através do qual a alma é medida em sua aptidão e avaliada por seus próprios atos. Deus conhece já a sua aptidão antecipadamente e também sua falta de preparo, mas o homem, com o ego, não se acreditaria despreparado, a menos que uma prova lhe fosse dada. Consequentemente, sua suscetibilidade para o mal lhe é provada quando ele falha nos testes. E os testes continuam até que a alma se dê conta de seu próprio despreparo. Então, o remorso e o arrependimento tendem a arrancar a fraqueza pela raiz. A mesma provação retorna, em maior grau, até que se mostre que uma antiga fraqueza tornou-se uma fortaleza e que o poder para superar o mal foi alcançado. Atribuído a Abdu'l-Bahá. Então, esse texto aqui ajuda a gente a entender muita coisa, né? Primeiro, ele explica que quanto mais a gente se desprende do mundo, dos desejos, né, dos assuntos materiais, das condições humanas, mais impermeável, mais impenetrável e inacessível se fica aos testes de Deus. Não é que os testes não venham, é claro que eles vêm, mas essa alma que cada vez vai se desapegando mais da matéria, do ego, do desejo, ela percebe, ela vê a digital de Deus e entende que isso que está acontecendo comigo é mais um teste, é mais uma provação. E as provações são uma prova do amor de Deus por nós, porque Ele quer que eu me aproxime mais dele. Então, Ele está me ajudando a me purificar, a me desapegar de mais coisas. Então, as provações continuam. Quanto mais perto de Deus, mais provação. Só que elas não são percebidas como calamidades, são percebidas como convites a se aproximar mais de Deus. Aí Abdu'l-Bahá explica que Deus já conhece a aptidão, né, de cada alma antecipadamente, de antemão, né? Mas o homem, por causa do ego, não acreditaria que é despreparado, a menos que uma prova lhe fosse dada. Uma prova, aqui eu vejo dois sentidos, né? Tanto um teste quanto uma evidência. Então, quantas vezes, até às vezes a gente julga outra pessoa e diz, a pessoa fez isso ou reagiu dessa forma, mas se fosse eu, não faria isso. E daqui a pouco a gente cai naquele mesmo buraco, naquela mesma provação e descobre que a gente não só fez daquele jeito, como até fez pior. Então, nosso ego não acredita no nosso despreparo. A gente sempre acha que a gente está melhor do que é. Então, como é que Deus, né, mede a nossa aptidão e avalia? É através dos nossos atos. E as
provações são um meio para nos mostrar quais são os nossos atos diante de cada situação. Então, Abdu'l-Bahá diz, consequentemente, sua suscetibilidade para o mal lhe é provada quando ele falha nos testes. É quando a gente vê, eu fraquejei, eu tropecei, eu repeti o mesmo erro que antes, eu não consegui perdoar, eu não consegui, enfim, mudar meu comportamento. É nesse momento que a gente percebe quão frágil, quão fraco, quão impotente nós somos. E esse momento de reconhecimento é um momento de humildade, de rendição, de submissão a Deus. É quando a gente suplica e diz ao Deus, eu não consigo fazer isso sozinho, eu não consigo me transformar, não consigo, enfim, crescer sem a tua ajuda. Mas quando a gente não chega nesse ponto de reconhecimento, aqui fala do remorso e arrependimento, esses testes continuam, eles se repetem. E provavelmente, se cada um de nós aqui olhar para a sua vida em retrospectiva, vai ver que tem algumas situações que sempre estão se repetindo, porque a gente, aquela é a lição que a gente precisa aprender, que é o que ele diz, a mesma provação retorna em maior grau. Então é como se fosse uma espiral, a mesma provação volta, só que num grau maior, até que se mostre que uma antiga fraqueza tornou-se uma fortaleza e que o poder para superar o mal foi alcançado. Então esse é um texto, eu acho, extraordinário, porque nos ajuda a entender muita coisa que acontece na nossa vida e também o propósito das provações. Por favor, Glaucia. Ó filho do homem, minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Apressa-te para ela, a fim de que venhas a ser uma luz eterna e um espírito imortal. É este o meu mandamento a ti. Observa-o, Bahá'u'lláh. Esse é um versículo dessa pequena obra, pequena, extraordinária, maravilhosa obra chamada As Palavras Ocultas. Se alguém quiser um livro para suas meditações, para sua leitura diária durante esse período de distanciamento, isolamento, essa aqui é uma maravilhosa sugestão. E são 153 versículos nos quais Deus fala ao homem. Esse é um deles. E aqui realmente tem uma chave extraordinária. Ele diz, minha calamidade é Deus falando, Minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança. Então, quando nós somos atingidos por uma calamidade, nós vemos logo de cara o lado exterior dela, que é fogo e vingança. Ela queima, ela arde, ela machuca, A gente se sente vítima, a gente acha que é uma punição, mas depois, em algum momento, se Deus permitir, nós vamos ver o lado de dentro disso que aparentemente é uma calamidade, e aí nós vamos descobrir que ela é luz e misericórdia. Nada mais é que luz e misericórdia. Pura luz e pura misericórdia. É por isso que ele nos aconselha a nos apressarmos em direção a essa calamidade para que possamos ser uma luz eterna e um espírito imortal, que é o propósito da nossa existência. Ou seja, se a gente foge da calamidade, a gente está se afastando da possibilidade de nos tornarmos uma luz eterna e um espírito imortal. E agora a gente entra na terceira parte, digamos, da nossa reflexão, que seria alguns conceitos e algumas chaves para a gente ter paz durante as provações.
E o primeiro é essa pequena, 2 frases, né, de uma epístola de Bahá'u'lláh, onde a gente se dirige a Deus dizendo: tu sabes o que está em mim, mas eu não sei o que está em ti. E tu és o onisciente, a suma sabedoria. Deus sabe o que está em nós, ou seja, Ele sabe quais são as minhas necessidades, quais são meus desejos, quais são meus anseios, quais são minhas angústias, quais são minhas potencialidades, quais são minhas fraquezas. Ele sabe de tudo isso. Mas nós não sabemos o que está em Deus, ou seja, aquilo que Ele nos envia, nós não sabemos, né? Não temos dificuldade de compreender, de reconhecer essa luz e misericórdia que está dentro daquela calamidade. Mas nós temos que reconhecer que quem é onisciente e assuma sabedoria é Ele, não nós. Então, se a gente tem essa humildade de dizer: tu sabes o que está em mim, né? Porque nós não sabemos, quase nunca nós sabemos o que realmente necessitamos. Nós com certeza sabemos o que desejamos. Cada um de nós sabe exatamente o que deseja. Quais são os seus desejos, quais são os seus anseios, suas metas, seus sonhos, suas ambições, o que for. Isso nós sabemos. Mas raramente o ser humano sabe quais são as suas verdadeiras necessidades. E mais raramente ainda, nossos desejos e nossas necessidades são semelhantes, são a mesma coisa. Muitas vezes são opostos e às vezes são diferentes. Então, quando eu digo: tu sabes o que está em mim, quer dizer, Deus sabe quais são meus desejos, mas eu não sei o que está nele, porque só Ele sabe quais são as minhas necessidades. E então eu me submeto a isso, reconhecendo que Ele é o que sabe tudo, o onisciente, né, que tem ciência de todas as coisas e assuma a sabedoria. Outro texto para a gente refletir, por favor, Glaucia. Ó filho do homem, não te entristeças, salvo por te encontrares longe de nós, nem exultes, a menos que te estejas aproximando de regresso a nós. Bahá'u'lláh. Então, se a gente refletir bem sobre esse versículo, a gente vai ver o seguinte: só existe um único motivo para a gente se entristecer na vida, que é estar longe de Deus. Nada mais é motivo de tristeza. Estar longe de Deus é o único motivo que deveria nos deixar tristes. Também o único motivo que deveria nos deixar felizes, exultantes, eufóricos, é saber que estamos nos aproximando de regresso a Deus. Estamos nos aproximando cada vez mais a Deus. E aqui eu vejo 2 sentidos. Um, eu estou me aproximando de regresso a Deus quando eu espiritualmente me fortaleço e amo mais a Deus e busco mais a Deus, eu estou me aproximando. E outra é quando a gente está partindo desse mundo, né? Então, aí a gente está se aproximando de regresso a Deus. Então, mesmo a morte deveria ser vista por esse prisma, né? Que é, como o Bahá'u'lláh diz, é a portadora de júbilo, né? Não é, enfim, o fim, né? De forma nenhuma. Assim, agora esse que nós vamos ler, tem que contextualizar. Isso aqui é sobre a visita de Abdu'l-Bahá em Londres e é o diálogo entre uma jornalista que foi entrevistar Abdu'l-Bahá e Abdu'l-Bahá. Então, por isso a letra está um pouco diferente para vocês entenderem o contexto. Por favor, Glaucia. Podeis nos dizer como vos sentistes na prisão e como considerais a vossa liberdade? Perguntei. Estamos felizes porque estáis aqui. Isso é a jornalista escrevendo, né? Falando e escrevendo. Obrigado, disse ele benevolamente e continuou.
Liberdade não é uma questão de lugar, ela é uma condição. Eu era grato pela prisão, e a falta de liberdade era muito prazerosa para mim, pois aqueles dias foram passados no caminho do serviço, em condições extremas de dificuldade e provações, produzindo frutos e resultados. Não se atinge a liberdade a menos que se aceite terríveis dificuldades. Para mim, a prisão é liberdade e as dificuldades me confortam. A morte é vida e ser desprezado é honra. Portanto, eu estava feliz todo aquele tempo na prisão. Quando alguém se liberta da prisão do ego, esta é a verdadeira libertação, pois ele é a maior prisão. Quando acontece essa libertação, então não se pode ser exteriormente aprisionado. Quando eles prendiam minhas pernas, eu dizia ao guarda: você não pode me aprisionar, pois aqui eu tenho luz, ar, pão e água. Tempo virá em que meu corpo estará na terra, e não terei nem luz, nem ar, nem comida e nem água, mas nem mesmo então poderei ser preso. Continuar, por favor. As dificuldades que sobrevêm à humanidade, algumas vezes, tendem a centrar a consciência nas limitações, e esta é a verdadeira prisão. A libertação resulta quando se faz à vontade uma porta através da qual as confirmações do Espírito emanam. O que quereis dizer com a confirmação do Espírito? Perguntei. As confirmações do Espírito são todos aqueles poderes e dons com os quais alguns nascem, e que as pessoas algumas vezes chamam de gênio, mas pelos quais outros têm que se esforçar com infinito sofrimento. Eles advêm aquele homem ou mulher que aceita sua vida com aquiescência radiante. Aquiescência radiante, esta é a qualidade pela qual nós todos repentinamente parecíamos inspirados, enquanto Abdu'l-Bahá despedia-se de nós. Foi uma experiência notável ouvir alguém que passou 40 anos na prisão declarar: não há prisão senão a prisão do ego. E conferiu convicção à mente, enquanto esse mensageiro oriental de vestes alvas mostrava o caminho, não pelo caminho da renúncia, mas do desprendimento, a aquiescência radiante, o caminho resplendente que conduz para fora da maior prisão do ego, como Abdu'l-Bahá tão graciosamente chama aquelas barreiras que nos afastam de nossa realização. Então, precisamos só lembrar que, na verdade, foram mais do que 40 anos na prisão, mas, enfim, Abdu'l-Bahá foi prisioneiro não porque houvesse cometido algum crime, mas sim porque pregava a mensagem de amor e unidade de seu pai, Bahá'u'lláh. Então, aqui a gente está vendo o texto escrito pela jornalista, né, do quão impactante foi para ela ter essa conversa com Abdu'l-Bahá e ver alguém que passou praticamente a vida, desde 8, 9 anos de idade até uma idade avançada, como prisioneiro, e ver essa pessoa dizer que ele nunca foi um prisioneiro porque a pior prisão é a prisão do ego. Nesse texto, eu vejo algumas chaves muito importantes para a nossa busca de paz em tempos de provações. Ele é um pouco longo e eu reorganizei as palavras de Abdu'l-Bahá, eu fiz uma síntese das palavras de Abdu'l-Bahá, então é um entendimento pessoal meu, individual, por isso o slide está bem diferente para vocês entenderem que isso aqui é uma síntese feita por uma pessoa
sobre as palavras de Abdu'l-Bahá que estão nesse texto que a gente leu antes e que vocês depois podem pesquisar por si próprios e tirar suas próprias conclusões. Mas essa síntese ficou assim, olha, as dificuldades que sobrevêm à humanidade tendem a centrar a consciência nas limitações. E esta é a verdadeira prisão. Ele fala de duas prisões, a verdadeira prisão e a maior prisão. Tá? A verdadeira prisão é quando a nossa consciência fica concentrada, fica focada nas limitações. E isso, acho que se todos aqui olharem para a sua própria vida, para momentos de grandes dificuldades, vai perceber que naquele momento, por um tempo, você ficou centrado nas limitações, em tudo que não dá certo, em tudo que não é possível, em tudo que eu não vou conseguir, que eu não tenho como. Então, essa consciência, quando a gente permite que a nossa consciência fique centrada, focada nas limitações, essa é a verdadeira prisão. A gente fica preso nisso. Tá? Ele diz, não se atinge a liberdade a menos que se aceite terríveis dificuldades. Então, esse é um princípio. Quando alguém se liberta da prisão do ego, esta é a verdadeira libertação, pois ele é a maior prisão. Porque é o ego que faz a gente centrar nossa consciência nas limitações. Porque o ego se opõe, o ego existe pela oposição. Eu não quero isso, eu não gosto disso, eu queria que fosse assim, eu não queria que fosse desse jeito. As coisas deveriam ser de outro jeito, isso não é justo, eu não mereço. Né? Por que isso está acontecendo comigo? Então, tudo isso são limitações, são pensamentos, crenças, sentimentos limitantes. E tudo isso vem do ego. Então, libertar-se da prisão do ego é a verdadeira libertação. E aí ele diz como essa libertação ocorre. A libertação resulta quando se faz da vontade uma porta através da qual as confirmações do Espírito emanam. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Né? Então, a gente precisa fazer uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, da nossa ação para essa libertação ocorrer. O que são essas confirmações do Espírito? São todos aqueles poderes e dons que advêm àquele homem ou mulher que aceita a sua vida com aquiescência radiante. Aquiescência radiante. É muito mais do que se conformar, se adaptar, a gente, você precisa se conformar com isso. Se conformar é muito pouco. A aquiescência radiante é quando a gente está contente e grato por tudo aquilo que aconteceu ou está acontecendo com a gente. É um contentamento, gratidão, a gente está radiante, né, espiritualmente radiante, por aceitar plenamente, sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição, sem nenhum senão, né, aquilo que sobrevém a gente. Então, quando a gente aceita a nossa vida com a aquiescência radiante, nós somos dotados de poderes e dons, né, que as outras pessoas não têm. Mas isso depende da nossa vontade. Deus nos deu livre-arbítrio, então depende da nossa vontade. Depois eu vou querer ouvir os comentários de vocês sobre esse texto e os outros também. Então aqui vem outro aspecto, né, dessa nossa jornada. Por favor, Glaucia. Ó Filho do Espírito, não me peças o que nós não te desejamos, que estejas contente com aquilo que ordenamos por amor a ti, pois é o que se terá proveitoso, se com o que isso te será proveitoso. Lê de novo, por favor. Pois é o que te será proveitoso, se com isto te contentares. Isso. Então, um dia eu estava
em uma plena briga com Deus, reclamando, criticando, acusando, cobrando, briga das boas. Inclusive estava dirigindo o carro, dá para dirigir o carro e brigar com Deus ao mesmo tempo, não é a mesma coisa que falar no celular. E, de repente, esse versículo de palavras ocultas me veio à mente, né? É por isso que é bom a gente memorizar as palavras sagradas, porque às vezes, no instante que a gente está precisando ouvir uma verdade divina, aquele texto vem à mente. E esse texto me veio à mente assim, de uma forma completamente inesperada, no meio das minhas acusações e lamúrias a Deus, vieram essas palavras, né, que eu havia memorizado muitos anos antes. Não me peças o que nós não te desejamos. Que estejas contente com aquilo que ordenamos. Olha só, ele ordenou por amor a nós. Então, o que foi ordenado foi por amor. E isso é o que será proveitoso para nós, com uma condição: se com isso te contentares. Porque se eu não me contentar com aquilo que Deus ordenou para mim por amor, então aquilo que era para ser para o meu proveito, para o meu benefício, para o meu crescimento, poderá ser a causa da minha ruína. Então, novamente, aqui é a essência radiante, é o contentamento com a vontade de Deus. Vamos seguindo para a gente não extrapolar o horário. Por favor, Glaucia. O homem atinge a honra através do conhecimento de Deus. Sua felicidade provém do amor de Deus. Sua alegria está nas boas novas de Deus. Sua grandeza depende de sua servitude a Deus. O mais elevado desenvolvimento do homem é sua entrada no reino divino, e o fruto de sua existência humana é o núcleo e a essência da vida eterna. Se o homem for privado das dádivas divinas, e se seu prazer e alegria se restringirem às suas inclinações materiais, qual a distinção ou diferença entre ele e o animal? Na verdade, a felicidade do animal é maior, pois seus desejos são menos numerosos e mais fáceis os meios de adquiri-los. Abdu'l-Bahá. É contundente, né? Os desejos, a felicidade do animal é maior, pois seus desejos são menos numerosos e mais fáceis os meios de adquiri-los. Mas aqui traz outro elemento importante, que é a visão Bahá'í de harmonia entre ciência e religião, de equilíbrio entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Então, não se trata de negar a dimensão material da vida, não se trata de menosprezar essa etapa material da existência. Aqui ele diz, se o homem não. Gente. Se o prazer e a alegria se restringirem às suas inclinações materiais, né? Qual seria... é porque é na continuação do texto, desculpe. Vamos lá. Aqui, ó. Glaucia. Quanto na vida terrena, o homem deve se apegar à vida espiritual e, juntamente com o conforto e alegria materiais, desfrutar os prazeres e satisfações divinas. Então ele é digno de ser chamado homem. Então ele será a imagem e semelhança de Deus, pois a imagem do misericordioso consiste em atributos do reino celestial. Abdu'l-Bahá. Pronto, eu estava tentando explicar antes do texto estar na tela. Esse é um ponto muito importante, né? Então, o que os escritos Bahá'ís ensinam é que a gente sim, né? O conforto e a alegria
materiais são legítimos e a gente deve usufruir deles, mas nossa prioridade, a gente deve se apegar à vida espiritual e buscar esses prazeres e satisfações divinas. Então, é um equilíbrio entre a dimensão material e a dimensão espiritual da existência. Não é a negação, né? Quer dizer, que esse mundo só tem pecado, só tem sujeira, só tem... Não é isso. Tudo depende da relação que a gente estabelece com o mundo, com os bens materiais, com os confortos e prazeres que a matéria nos proporciona. Essa é a visão Bahá'í. Por favor. Ó Filho do homem, para tudo há um sinal. O sinal do amor é constância sobre meu decreto e paciência em minhas provações. Bahá'u'lláh. É tão direto e claro, né? O sinal do amor, quer dizer, se eu digo que eu amo a Deus, como é que eu sei se eu amo a Deus? Qual é o sinal desse meu amor? É ser constante sobre o decreto de Deus, a vontade de Deus, e ser paciente nas suas provações. Esse é o sinal do amor. É assim que Deus sabe que nós o amamos. E para concluir, esse outro versículo de Palavras Ocultas que eu acho de uma beleza extraordinária. Ó Filho do homem, fosses tu percorrer a imensidão do espaço e atravessar a extensão do céu, nem assim encontrarias repouso, salvo em submissão a nosso mandamento e em humildade perante a nossa face. Bahá'u'lláh. Para mim, é uma mensagem tão plena de amor, né? É um pai amoroso, profundamente amoroso, que diz para seu filho, para uma criança, né, que somos nós, né? E não adianta você percorrer a imensidão do espaço, atravessar a extensão do céu, procurar em todos os lugares. A única forma de você encontrar repouso, o que é repouso? É a paz, né? Que a gente começou falando dela. A única forma de você encontrar a paz é se submetendo ao meu mandamento e sendo humilde perante minha face. Esse é o caminho para a gente encontrar a paz, né, em tempos de provações e também fora do tempo de provações. Me desculpem que eu me estendi. Deixa eu tirar aqui a projeção. Como é que faz? Sim. Então, nosso moderador... Doutor Fez, muito, muito, muito obrigado, mas não saia, porque agora a gente vai abrir, né, a possibilidade das pessoas fazerem pergunta pelo chat, ou, se alguém quiser, pode fazer a questão usando aí, tem um lugarzinho que você pode apertar e pedir a palavra, né? Ou, se eu estiver visualizando, que eu não sei, né, tem que mandar no chat aí para dizer, olha, eu quero falar, ou então, já tem Isa, por favor, Isa. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu quero parabenizar o Dr. Fez pela palestra e pela também brilhante voz de Glaucia. Adorei, achei muito um tom bonito, acalmante, mas eu fiquei com uma perguntinha assim na cabeça. Você falou que a vida é única e eu fiquei assim, muito curiosa, já que eu leio um pouco mais sobre o Espiritismo. Uma vez essa vida sendo única, quando o ser humano morre e necessita dessa evolução, como é que isso ocorre? Existe uma outra vida? Eu fiquei meio assim sem entender. Talvez eu não tenha conhecimento tanto do que vocês acabaram de explanar, mas eu fiquei com essa curiosidade. Não sei se eu fiz um comparatismo com o Espiritismo. Me ajudem. Sim. Certo. Obrigado, Isa.
Quando eu falei que a vida é única, só pegando essa parte, depois eu explico o que você está perguntando. Quando eu falei que a vida é única, era no sentido de que nós temos essa tendência de imaginar que as coisas que acontecem no nosso cotidiano, por exemplo, no ambiente de trabalho, entendeu? Então, no meu ambiente de trabalho, eu brigo com um, brigo com outro, fofoco sobre o outro, enfim, pinto e bordo, mas depois eu vou para casa, eu vou para minha igreja, eu vou para a reunião Bahá'í e oro minha vida espiritual está maravilhosa porque eu me sinto cada vez mais próximo de Deus. Então, nós temos a tendência a ver as coisas de uma forma dicotômica, separada, e nesse sentido não existe a sua vida material. Não, aqui é minha vida profissional, aqui eu tenho que agir de uma forma, aqui é minha vida espiritual, eu procuro viver de outra. Só existe uma vida, ou seja, nós somos, você é você o tempo todo. E tudo que acontece com você, em todos os momentos, em todas as interações, em todos os espaços, faz parte da sua caminhada espiritual. Então, quando a gente entende isso, a gente vai buscar uma maior coerência entre a nossa visão espiritual e o nosso comportamento cotidiano. Em relação ao que você falou, ou seja, o que acontece se eu não me desenvolver espiritualmente plenamente, né, e morrer, partir para o mundo espiritual? Segundo os ensinamentos Baha'is, essa alma vai continuar evoluindo eternamente através dos mundos espirituais. Só que já não depende mais do livre-arbítrio dela, porque o livre-arbítrio é, é inerente a essa etapa, a etapa terrena da nossa existência. Aqui a gente faz as coisas pela nossa vontade, né? Pela nossa escolha, pela nossa decisão. Então, essa alma vai evoluir nos mundos espirituais graças à misericórdia e ao perdão de Deus, e também às orações e boas ações, ações filantrópicas que sejam feitas aqui no mundo material em memória àquela pessoa. Por isso, é importante que a gente lembre, né, das almas das pessoas que partiram, suplique a Deus por perdão por elas e realize boas ações, atos filantrópicos em memória a elas, e tudo isso ajuda na evolução espiritual. Nós devemos orar por elas assim como elas oram por nós. Então, esse vínculo, né, de amor persiste entre as almas mesmo após a partida desse mundo terreno. Muito bom, muito bom. Fez Obrigada, Luiz. De nada. Obrigado. De nada. Há uma pergunta que foi colocada por uma pessoa que eu não, João, mas eu não vou nem falar identificar porque não, né, não quis falar assim, tem muito João aí, que é o seguinte: ele falou que em outro momento ele ouviu que não há livre-arbítrio, que nós não temos livre-arbítrio. E foi num momento Bahá'í, algum Bahá'í falou isso para ele. Então ele queria que você pudesse ajudá-lo a entender qual é a relação com essa coisa do livre-arbítrio, né? Ele existe, de fato, não existe? Qual é o limite que a gente tem uma escolha, não é? Quando você pensa, por exemplo, quando você é um camarada como você, né? Teve a oportunidade de crescer intelectualmente, fazer um doutorado, teu pensamento, a tua forma de ver o mundo, e a gente compara, por exemplo, com aquele molequinho que viveu numa favela, não teve família, foi colocado em orfanato e tal, não sei o quê, não é? Como é que você explicaria o livre-arbítrio aí? Eu não tenho nada assim, não tenho uma resposta para dar sobre isso. Quer dizer, não tenho conhecimento suficiente para poder discutir isso. Você pode
você pode dizer que Deus sabe de antemão tudo o que nós vamos fazer, todas as nossas escolhas. E pode, por isso, dizer, então, não existe livre-arbítrio porque Deus já sabia. Mas Abdu'l-Bahá dá esse exemplo de que nós sabemos, por exemplo, que hoje agora são 10 horas, então daqui a 8 horas ou 7 horas o sol vai nascer nesse ponto aqui do horizonte. Mas o fato de eu saber que o sol vai nascer exatamente daqui a 7 horas nesse ponto do horizonte não é a causa do nascer do sol, né? Então, o conhecimento de Deus precede todas as coisas, é onisciente, ele sabe das nossas escolhas, ele já sabia, Deus já sabia que Judas iria trair Jesus, Deus já sabia de todas as traições e, enfim, que Bahá'u'lláh sofreu, né? O próprio manifestante também sabia, mas isso não foi a causa desses acontecimentos, tá? Então, assim, mas o que você comentou, Paulo, é um pouco diferente, né? O que a gente precisa, dentro do princípio da justiça divina, Deus avalia cada um de nós dentro dos seus próprios parâmetros. Então, Deus não usa os mesmos parâmetros. Deus espera que cada um de nós desenvolva-se o máximo dentro daquelas potencialidades que nos foram dadas. Então, um exemplo seria se o propósito da vida fosse, por exemplo, produzir tecido, então, vamos supor, eu ganhei de Deus uma máquina de tear do século XIX, daquelas que a pessoa passava o dia inteiro tecendo. Depois de um dia de trabalho, ela tinha produzido 1 metro de tecido. Mas outra pessoa recebeu uma máquina ultramoderna que, apertando alguns botões, ao final de um dia, vai produzir 1000 metros de tecido. Deus não vai julgar quem produziu mais tecido, porque não é isso. O que Deus vai avaliar é se eu, que recebi essa máquina que só consegue fazer 1 metro por dia, se eu atingir a potencialidade daquilo que me foi dado. O outro que ganhou a máquina ultramoderna, se ele fizer 500 metros por dia, embora tenha feito 500 vezes mais do que eu, ele não atingiu o seu potencial. Então, eu teria alcançado o beneplácito, o bel prazer de Deus, porque eu realizei as potencialidades que me foram dadas, e o outro não, porque ele, embora tenha feito muito mais do que eu, ele, na verdade, não atingiu, não realizou os seus potenciais. Perfeito, fez. Só assim, para que eu mesmo agora possa entender, não é? Você falou uma série de coisas impressionantes, assim, muito, muito bonitas, muito bacanas, não é? E só para ver se eu conseguir entender, talvez as pessoas também possam se utilizar de alguma forma da minha dúvida, não é? Que não é nenhuma dúvida. Eu me lembro de uma época em que eu estava viajando, eu estava em Curitiba e uma amiga me ligou, falou assim: Paulo, você sabe que Elisa morreu? Eu falei: não sei. Elisa, qual Elisa? Elisa, filha de fulano. Né? Era uma menina de 5 anos que tinha morrido afogada numa piscina. E naquele dia, eu pedi a Bahá'u'lláh com todo o meu coração que eu não conseguisse passagem aérea, porque eu tinha que vir, não é? Porque eu não podia faltar, eram meus grandes amigos, não é? E ele atendeu, porque eu fui lá no computador, juro para você, eu busquei tudo quanto companhia aérea, tudo quanto é jeito, não tinha como chegar aqui. E eu fiquei bastante agradecido a Deus por não ter passado por isso. E lembrei, quando você estava falando, dessa coisa de Deus só dá para a gente aquilo que a gente é capaz de sustentar. Não é? Depois disso, eu aprendi muitas coisas.
não é? Vivi outras experiências, não é? E pelo que eu entendi da tua fala, não é só uma questão de você aceitar a aprovação. A questão é, além de você aceitar, é muito mais do que isso. É você estar agradecido a Deus, não é? Por quê? Porque você sabe que isso é alguma coisa para que você cresça como ser humano, como pessoa. Tá certo o que eu entendi? Era isso que Sim, você queria. sim. Isso que me dará paz, né? A minha paz tem a ver Agora, com... isso não é instantâneo, né? Não, Isso lógico, é um processo. é um processo, exatamente. E obviamente que existem provações e provações, né? Eu acho que essa é a suprema Agora, por provação, exemplo, né? Perder um filho é a suprema provação que um ser humano pode passar, né? Desculpa te interromper só um minutinho. Essa minha amiga, ela tem uma fala muito bonita, porque ela sofreu muito, claro, né? E ela fala assim, que aquilo que mais causa dor a ela não foi nem a morte da filha, que a filha morreu, pronto, não é? É que as pessoas chegam e falam assim para ela, como que você pode aguentar? Eu não suportaria. Hum, Que na verdade todo mundo suportaria, né? Porque uhum, você acaba suportando. A vida te exige outras coisas, te puxa para outras coisas. Mas aí que está a questão, é de você aceitar isso como bênção e não como castigo, não como, né, sim, como aprendizado, como bênção. sim. E a gente sabe, né, de pessoas que passaram por uma prova desse tamanho e, e encontraram essa resposta. Eu assisti um trecho, me mandaram, enfim, o videozinho, mas eu acho que faz parte daquela série que tem na Netflix, Deus, com Morgan Freeman. Ele vai entrevistar um, um pai muçulmano, ah, que o filho foi assassinado. O filho era um jovem religioso, enfim, aquele rapaz caseiro, trabalhador, dedicado, respeitoso, e trabalhava como entregador de pizza, foi entregar a pizza e foi assassinado, enfim, brutalmente e tal. E quando chegou no julgamento, né, ele pediu ao juiz que queria falar com o assassino do filho dele. E abraçou o assassino e disse a ele, quer dizer, que o perdoava e que ele usasse a vida dele, né, para algo grandioso e dignificante. Então, a ponto que o juiz e todo mundo na corte ficou em estado de choque, assim, porque foi algo absolutamente sincero. E aí Morgan Freeman pergunta para ele por que o senhor fez isso? E aí ele diz, porque o Alcorão diz que não há Deus além de Alá. E quando ele falou isso, eu fiquei, mas o que isso tem a ver com aquilo? Então, e aí ele continua explicando que se só há um Deus, significa que todos nós somos filhos de Deus. Então significa que aquele rapaz que assassinou meu filho é tão filho de Deus quanto o meu filho. E que ele também é meu filho. E eu fico triste por ele, por ter estragado a vida dele com uma ação dessa. Olha, não tem como você ouvir esse pai falando sem derramar lágrimas e lágrimas e sem, no meu caso, perceber a minha pequenez e o que é a iluminação espiritual de alguém pegar um versículo das palavras de Deus, no caso reveladas pelo profeta Muhammad, e dali extrair tanta riqueza. Quer dizer, se um versículo que diz simplesmente que não há outro Deus a não ser Alá é suficiente para uma pessoa extrair tanto entendimento que torne ele capaz de perdoar o assassino de seu próprio filho, não é só perdoar, desejar o bem, a felicidade. Então, aí a gente vê que eu vejo o quão tapado eu sou, né, espiritualmente,
que né, leio todas essas palavras e ainda meu entendimento é tão limitado. Mas esse é o poder da palavra de Deus. Perfeito, Fez. Obrigado. Espera aí que eu acho que tem mais pergunta aí. Bom, está aberto a quem quiser fazer pergunta também oralmente, sem precisar escrever no chat. Pode fazer. Paulo Por favor. César, aqui de Vila Velha. Por Boa favor. noite. Parabéns aí pela live. Está muito maravilhoso. Tá, que eu acompanhando aqui. Eu tinha uma pergunta a Fez com questão as pessoas como se fosse evitar de se envolver no mundo, tentam se isolar e viver num mundo próprio, assim, indiferente do que tudo que está acontecendo ou que acontece na vida das pessoas. Essa paz, algumas pessoas buscam a iluminação por meditação, yoga e tal. Essa questão do isolamento, isso é uma busca, isso é uma paz verdadeira? É a minha pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, pensamos ou sonhamos ou buscamos um tempo de maior isolamento. Ou de quietude, né? De quietude, de sair do meio do burburinho do mundo e poder estar, que não é fugir dos outros, é estar mais perto de si mesmo. Então, eu acho que isso faz parte da vida de muitas pessoas, esse desejo, essa busca, essa tentativa. Mas, enquanto um caminho, digamos, definitivo, que eu vou buscar a Deus, vou buscar a paz, me isolando e distanciando do mundo, Baha'u'lláh diz que o caminho não é esse, né? Que a gente precisa se conectar a Deus e buscar conhecer e amar a Deus vivendo em sociedade, porque servir a Deus é servir a humanidade. Então, se eu busco esse isolamento como uma forma de vida, por isso que eu fiz a diferenciação, uma coisa é eu passar um período, eu quero passar em silêncio, em meditação, em quietude, mesmo em isolamento por um tempo, mas ciente de que tem a ver com aquilo que eu falei, a nossa vida é uma só, quer dizer, eu não tenho uma vida espiritual que é oposta à minha vida material. Minha vida material e espiritual são uma coisa só. Então, a minha experiência em sociedade, em comunidade, em vizinhança, em família, faz parte da minha caminhada espiritual. E é cheia de percalços também. Então, é claro, todos nós temos, né, problemas ou conflitos ou desafios dentro da nossa própria família, enfim, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade religiosa, né? E isso faz parte da nossa caminhada, não é para a gente fugir, não. Feize, tem eu acho uma coisa interessante, assim, né? Do que você falou, e é perfeito, né? Mas eu acho que há um momento também do dia ou da nossa vida, você falou, há momentos da vida que você quer mesmo estar um pouco mais sozinho, não é? E algumas práticas, pessoalmente, eu tenho práticas de fazer meditação todos os dias de manhã, mas é uma hora do meu dia. Sim, eu tenho claro. as outras 23 horas são para outras atividades, outras coisas que eu faço. Então isso aí tem um propósito, não é? Diferente e uma coisa até abençoada dentro da fé, né? Que você faça meditação, oração, tudo mais. Uma pessoa fez uma pergunta que é: como que você acha, né, o que conselhos você daria, talvez até como terapeuta mais, né, porque com o Bahá'í também, claro, né, como levar essa paz no meio, por exemplo, das questões das provações que estão se vivendo hoje no mundo, né, que a maioria, eu vou até ler para você exatamente como a pessoa colocou.
como nós podemos levar paz para outros em tempo de provações. Como fazer isso na prática, na realidade? A pergunta, se você responder isso, Só tem, vou te só convidar tem, para o só ministério. tem pancadão aqui nessa reunião, viu? Eu acho que a primeira forma de levar é pelo exemplo. Então, o exemplo comunica muita coisa. Agora, o exemplo não é o exemplo no sentido de que eu já alcancei a paz e eu, enfim, estou pronto e eu encontrei a iluminação. É o exemplo de estarmos tentando. É o exemplo de estarmos cultivando a paz. É o exemplo de nos levantarmos após cada tentativa, após cada queda, porque isso é um processo, é uma caminhada. É dia após dia, é pouco a pouco. Toda a evolução espiritual e a busca pela paz é um elemento dessa, né, da nossa caminhada espiritual. Ela é pouco a pouco, dia após dia. Então é um processo. Bahá'u'lláh diz que seu dia seja melhor do que a sua véspera. Só isso. Ele não quer que você alcance a perfeição. Ele quer que você avance um pouquinho a cada dia. No mundo que nós vivemos, a questão da velocidade é muito valorizada, mas Deus não está preocupado com a nossa velocidade. Deus está interessado que a gente avance na direção correta, porque se você quer ver o nascer do sol, mas você viaja em direção ao oeste, você jamais vai ver o sol nascer. Então, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Então, se a gente está indo em direção a Deus, ou seja, com a face voltada para Deus, e então a nossa sombra cai para trás, então nós estamos indo bem, tá certo? Agora, como levar a paz? Então, primeiro, eu acho que estarmos conscientes da nossa busca, estarmos conscientes de que cada um de nós, se parar de tentar, né, por um dia a gente cai, então é uma consciência da nossa humildade, da nossa limitação, do quão imperfeito nós somos. E o segundo ponto seria oferecer para quem está buscando. Porque eu tenho visto muitas pessoas que chegam, porque eu estou só falar. E é claro, todo mundo tem necessidade de ser ouvido, mas você vê que você tenta falar uma coisa, mas a pessoa não quer ouvir, ou não está naquele momento pronta para ouvir. Então, nós não devemos... Bahá'u'lláh diz, sábio é aquele que só oferece a taça a quem está com sede. E, às vezes, a gente está oferecendo até, não, beba aqui, que isso aqui vai ser bom para você, para quem não está com sede. Então, a gente precisa perceber se a pessoa está com sede, né? Então, eu acho que é isso. O exemplo, a palavra e o exemplo, por exemplo, levar a paz, o fato da gente não se envolver, por exemplo, em todas essas polarizações, em todas essas argumentações, em todas essas brigas e polêmicas políticas e de tantos outros tipos que existem hoje, porque hoje em dia tudo é motivo para uma briga, para uma polêmica, para uma polarização. O simples fato da gente não entrar nisso, a gente já está levando à paz. Então, já é um exemplo, né? Porque só existe polarização se duas pessoas ou dois grupos assumirem os extremos de uma coisa. Se a gente não entra nisso, não cai nesse jogo, então a gente já está ensinando que não é por aí, né? Então, muitas vezes a gente precisa praticar o silêncio, né? E é isso. E falar da paz também.
sei se você concorda também, né? Que o desenvolvimento não é linear, né? Você tem quedas, não é? Às vezes você tropeça mesmo, não é? E você vai tropeçar e vai levantar e vai continuar, não é? Então eu acho que a gente tem um pouquinho de paciência com a gente mesmo, não é? E ter paciência com o outro, não é? Porque o outro está em sofrimento, né? E nós temos uma vantagem. A gente sabe do propósito de Deus, não é? Sim. A gente tem confiança nisso. Então, muitas pessoas, elas estão em outro momento. Não estou dizendo que eu estou em um momento melhor do que dela, não. Isso. Tá? Às vezes, está faltando para ela um pouco mais de confiança em Deus, um pouco mais de confiança na fé que ela mesmo tem, que ela mesmo desenvolve. Não é que na fé Bahá'í, mas na própria fé, na religião que ela tem, ou na falta dessa religião, na falta dessa fé, não é? Então, eu acho que isso também é um diferencial que pode ajudar bastante, né? Como você tem colocado aí. Maravilha, maravilha. Jean, eu acho que se você ficar aqui, as pessoas vão ficar a noite toda, porque eu estava aqui, meu pensamento sempre foi esse. Eu estava olhando sempre, não é, para ver se as pessoas estão saindo para poder encerrar, mas as pessoas não saem. Então, alguém fez um comentário aqui, eu vou ver o que é. Alguém quer fazer uma pergunta? Por favor. Por favor. Eu tenho que lhe acompanhar, porque é muito... Boa noite, queridos. Para quem não me conhece, eu sou Márcia, de Salvador, e eu entrei aqui nesse bate-papo fantástico. Acompanho ele, é uma pessoa, ele sabe, meu coração, né? Por ele é um coração cheio de amor, ele sabe disso. Mas, diante de todas essas mensagens que você leu e essas escrituras fantásticas, não tem como a gente, né? Eu só escrevi uma aqui que eu achei maravilhoso por um momento, porque a gente reclama tanto, porque está isolado, porque está sozinho, porque está tudo, e quando você disse em um dos textos fantásticos, assim, eu era grato pela prisão e a falta de liberdade era muito prazerosa para mim. Aí eu digo, eu imagino, meu Deus, como a gente ainda precisa, uma quem de entender isso, de ver que uma pessoa naquela condição estava achando fantástico, prazeroso, e eu aqui na minha, né, estou isolada, estou dentro de casa, mas abro uma geladeira, tem uma água, tem um ovo para comer se eu quiser fritar, enfim, a gente tem tudo e a gente está reclamando, e a gente está angustiado, e a gente está tudo, meu Deus, como somos ainda tão pequenos, não é verdade, meus queridos? Verdade, Márcia. Obrigado pelo seu carinho, você sabe que é recíproco. Uma das coisas, a gente estava falando agora de exemplo, né? A gente tem que lembrar que os manifestantes de Deus são os exemplos perfeitos para a humanidade. Então, por exemplo, para quem estuda a vida de Bahá'u'lláh, vai encontrar tantas passagens, tantas histórias, tantas situações de sofrimento que Bahá'u'lláh passou, assim como Jesus, Buda, Muhammad, todos os manifestantes de Deus sofreram terrivelmente, mas a história de Bahá'u'lláh é única, porque foram 40 anos de prisão, exílio e múltiplas formas de sofrimento. Então, quando a gente se conecta ao manifestante de Deus e estuda e se aprofunda na sua vida, a gente sempre encontra uma forma de ressignificar o nosso próprio sofrimento, porque não há nenhum sofrimento que a gente possa passar que Bahá'u'lláh também não tenha passado. E aí a gente entende que o que a gente está passando é como se fosse uma gota do oceano de sofrimentos que Bahá'u'lláh viveu, né? Então, você citou, Paulo, a questão das pessoas que perdem um filho, uma criança, e que eu
falei que é a maior dor que o ser humano pode experimentar, vamos lembrar que Bahá'u'lláh perdeu vários filhos durante a prisão, né? E Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, também perdeu 4 crianças durante a prisão, por causa da prisão, né? E 3 deles morreram bem pequenininhos mesmo, mas um viveu um pouco mais, viveu alguns anos e faleceu, dos filhos de Abdu'l-Bahá. E aí essa história para mim é linda, porque as lideranças, os sábios, as pessoas, né, da cidade-prisão de Aca se reuniram e foram levar condolências a Abdu'l-Bahá. E Abdu'l-Bahá disse para eles: vocês consideram que Deus é generoso? E eles responderam: claro, Deus é o mais generoso, Deus é a suprema generosidade e tal. Aí Abdu'l-Bahá disse: vocês acham que uma pessoa generosa daria um presente para o outro e depois tomaria de volta para si mesmo? Eles: não, de forma nenhuma, uma pessoa generosa nunca faria isso. Então ele disse: então Deus não tomou meu filho de mim, né? Ele está cuidando de meu filho por mim, né? Então, quando a gente estuda a história e se conecta, né, com os textos sagrados, a gente encontra realmente resposta e cura para todas as nossas dores e feridas. Feizi, eu acho que gostaria só de pedir para as pessoas que se quiserem deixar o contato delas no chat ou entrar em contato por via WhatsApp com os números de telefone que a gente disponibilizou no convite, né, para serem convidados, porque todo sábado a gente está fazendo essas reuniões, não é, especialmente para divulgação da fé Bahá'í e de alguns princípios da fé, não é? E te agradecer imensamente. As pessoas, você não tem acesso ao chat. Eu tenho sim, eu estou vendo. Eu não podia ver antes quando eu estava projetando, mas agora as pessoas estão todas agradecidas, todas, não é? Mas não vamos levar teu ego também para não, né? Porque senão depois você vai pagar. Exato. E aí é bom não mexer muito com isso. Mas agradecer imensamente a você por ter aceito nosso convite. É um prazer maravilhoso. Você é como um filho dessa nossa terra aqui, mesmo que você seja cidadão do mundo, a gente sempre viveu bastante aqui, a gente cresceu, você cresceu com parte dos Baha'is que estão aqui de Vitória assistindo, entendeu? E a gente tem o maior carinho por você, como toda a comunidade Bahá'í tem, como todas as pessoas que têm o prazer de te conhecer têm. E agradecer muito pelas suas palavras, acho um aprofundamento maravilhoso para as pessoas que são Baha'is e para quem não é Bahá'í que está aqui presente. Eu acho que também foi uma experiência muito boa. Tem gente já deixando contato, que é muito bom, não é? E é isso, meu querido. Deus proteja você, a tua família, Obrigado. E que você possa voltar mais vezes, que a gente vai com certeza te convidar, não é? Eu estou tomando a liberdade. Mas eu quero um convite com passagem aérea incluída, viu? Esse negócio... A gente só convida em tempos de isolamento social. Porque não tem nenhum outro lugar, isso eu digo é verdade. Pode perguntar para minha esposa que ela vai confirmar. O lugar que eu fico mais feliz de ir é Vitória. Então, fechou. Vitória... Acabou o isolamento social, você vai ter um convite para vir aqui, passagem aérea, casa, comida e roupa de cama. E roupa lavada. Obrigado. Com você, tua família e para... Claro que para dar umas conferências, umas aulas para a gente. Com certeza absoluta. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande estar aqui. Público, então tem um monte de testemunha aí, viu? Tá ótimo. É isso, gente. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu não sei se querem fazer uma oração.
Obrigado, Rosana, pessoal. Foi uma obrigado. satisfação. Muito obrigado. Adoramos ter participado, viu? Que bom. Vocês viram aquela oração pela mãe de Bahá'u'lláh, que outro dia circulou no Facebook? Eu, pessoalmente, não. Eu tenho ela aqui, se vocês quiserem. Pode ser. Seria bom fazer. Eu achei lindo, eu falei, meu Deus, Então, eu nem sabia faça. que ele tinha feito. Faça, querida. Faça, que vai fazer todo mundo aqui feliz. Ela passa no chat. Não, eu vou fazer, eles querem que faça. Fazer. Mas é uma tradução oficial, isso aí tem que ter cuidado com essas É o coisas. pessoal de Portugal, é a comunidade Bahá'í de Portugal. Diz que é uma tradução autorizada pelo Centro Mundial. Fizemos ontem na nossa festa de 19 dias. Pode fazer? Não pode ler? Por favor. Sim. Até lá eles colocam com a mais amada de todas as mães. Ele é Deus. Louvado sejas, ó Senhor meu Deus. Esta é a minha mãe que reconheceu a tua unicidade, confessou a tua unidade, alcançou a honra de encontrar os teus manifestantes nos teus dias, atingiu a condição do reconhecimento e entrou no tabernáculo do céu, pois ela amou-te, amou o teu servo, e segurou-se firmemente ao cordão do teu amor através dos templos santificados da tua soberania. Suplico-te, pois, ó meu Deus, que lhe concedas a honra de contemplar a tua beleza e lhe outorgues a dádiva da tua presença. Dá-lhe então de beber do oceano da tua misericórdia e do cálice do teu perdão. Fala, habitar, ó meu Deus, nos recintos da tua misericórdia no céu da eternidade. Permite que ela escute as tuas sagradas melodias, para que possa retirar o véu da sua cabeça na sua ânsia por te encontrar e percorrer os domínios da tua proximidade e união. Tu és em verdade poderoso sobre tudo que desejas, e tu és em verdade o forte, o mais luminoso. Bahá'u'lláh. Bom, muito obrigado. Eu acho que a gente encerra aqui, desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, né, no enfrentamento de todas as dificuldades que a gente está passando nas nossas comunidades, que a gente possa ter força para ajudar aquelas pessoas que estão vivendo em situações muito mais carenciadas do que a gente mesmo, não é? E que o Casa Universal de Justiça, que a Assembleia Nacional tem mandado mensagens pedindo à comunidade Bahá'í que dê esse amparo, não é? Que a gente possa fazer isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui e esperamos poder contar com vocês nos nossos próximos encontros, tá bom? Feizi Jan, muito obrigado mesmo. Muito obrigada.